Cara, então, a gente tá aqui no encontro de derrotados do Campeonato Estadual, né? Dois flamenguistas e um São Paulino, né? Pois é. Aí foi... Eu vou dizer pra mim que eu queria que você também compartilhasse esse seu sentimento nesse aspecto, porque semana passada teve o jogo Flamengo-Fluminense. Eu tava assistindo aí, inclusive. Aí o Flamengo não vai bem, mas domina o jogo. O Fluminense tem pouca chance. Chega no fim do jogo, por causa de duas falhas individuais lá do Léo Pereira, a gente toma 2-0 no jogo que ia terminar um 0-0 bem triste, né? Aí depois desse jogo, eu fiquei muito puto, assim. E eu não consegui parar de ficar puto. Todo dia eu acordava e eu lembrava e eu ficava puto, cara. Um negócio assim, impressionante. E aí teve outro jogo. Você acorda de manhã e lembra. Quando eu esquecia o que aconteceu, tava bem. Lembrava e ficava puto. Aí teve o jogo, né, no sábado, e a gente tava aí também, né, assistimos o jogo, e aí um empate ridículo, mas aí o Flamengo... Aí pior, porque nesse jogo foi talvez o pior jogo do Flamengo do ano. O Flamengo não jogou nada e o Fluminense deu um baile no Flamengo. E só não foi maior o placar pro Fluminense porque realmente o Flamengo tem muito jogador bom. É só por isso, sabe? Porque o Flamengo não viu a bola, foi ridículo, né? Tem um momento que o Ganso coloca os caras pra brincar de bobinho, né? Bizarro. Só que no seu caso foi um pouco diferente, porque o primeiro jogo, eu acredito que... Eu não sei você, mas você tava esperando que o São Paulo fosse jogar tão bem, ganhar de 3-1, né? Porque assim, eu acho que todo mundo esperava... Eu, pelo menos, esperava o empate, assim. Que nem foi ano passado, sabe? Os empates bem... Jogos bem amarrados, assim, os dois. E aí, obviamente, você ficou feliz daquele jogo. Aquele gol do Veiga, né? O Rogério até sentiu, né? Na entrevista coletiva, eu vi o Rogério sentiu aquele gol quando ele fala sobre o gol, né? E aí, mas aí o jogo da volta é um negócio que assim, você tá falando aí as suas explicações por que isso acontece, mas assim, mesmo assim, é uma coisa de doido ter acontecido isso, né? Muito inesperado. Então, mas sabe o que acontece? Assim, ó, quer ver? No primeiro jogo, antes dessas final, teve um jogo São Paulo e Palmeiras que o São Paulo perdeu de 1-0 no Morumbi. Eu fui nesse jogo. O Palmeiras começou, fez 15 minutos o Palmeiras tinha chutado uma bola na trave. Jogo também. O Palmeiras tinha chutado uma bola na trave, tinha feito um gol e tinha um gol anulado. Com 15 minutos, atropelou o São Paulo. Fez o gol, se retrancou, jogou como time pequeno, porque o Palmeiras não tem vergonha em determinados momentos de jogar como time pequeno. Se retrancou e o São Paulo ficou pressionando com postura, com vontade. O Palmeiras tem uma defesa ótima, goleiro ótimo, zagueiro para mim um dos melhores do Brasil. Segurou o São Paulo. Acabou o jogo. Lógico que você tá triste pelo resultado. Eu gravei um vídeo e falei assim, ó, eu tô triste pelo resultado, mas eu tô orgulhoso da postura dos caras. Porque a gente tem um lado racional de torcedor e tem o lado passional. O meu lado racional sabe que o Palmeiras é 10 vezes melhor que o São Paulo. O Palmeiras tem um time montado há muito mais tempo. O Palmeiras não precisa ficar trocando de elenco todo ano, a cada janeiro, como faz o Santos, como faz o Corinthians, como faz o Fluminense, como faz o Vasco, como faz o Botafogo, como faz o São Paulo. O Palmeiras não precisa. O Palmeiras tem uma estrutura financeira, um patrocinador forte. Então, você olhando, você não é cego ao ponto de falar o São Paulo é favoritaço com os moleques de 18 anos contra um time. Não dá pra você falar isso. Mas o que você espera? A mesma postura que eu vi no primeiro jogo, desse jogo que foi 1-0. Que perdeu, que é um resultado normal. O Palmeiras hoje ganhar do São Paulo é um resultado normal. No Morumbi ou no Allianz Parque é um resultado normal. E aí eu falei, eu tô chateado pelo resultado, mas a gente conseguiu jogar de igual para igual. Pra mim é pouco isso, porque o Rogério Ceni falou, conseguimos jogar de igual para igual com o Corinthians e com o Palmeiras. Como se eles fossem o time de ETs, e não são. Então, assim, é pouco, é se contentar com pouco, você perder só de um do Palmeiras e tá feliz. Eu não tava feliz, tava triste com o resultado, mas feliz pelo desempenho do time. No primeiro jogo da final, antes da final, eu falei, o Palmeiras é favorito. É favorito, gente. Como é que nós vamos falar que não é favorito? Os caras estão aí há 200 anos, tem 2 jogadores por posição. O treinador é um excelente treinador que tá aí há mais tempo. É um time que tá acostumado a ganhar, um time que tá com confiança lá em cima. Nenhum resultado no primeiro jogo vai abalar o Palmeiras. Porque o time chega, perde, ganha, cria uma casca, cria uma experiência. Quando fez 3-0, eu me surpreendi quando saiu o terceiro gol. Eu falei, não tô acreditando que o São Paulo fez 3-0 no Palmeiras. Foi um massacre. Jogou bem, atropelou o Palmeiras. 3-0. Quando saiu o primeiro gol do Palmeiras, foi bem na minha frente, a sensação que eu tive foi assim, vai continuar sendo difícil como se fosse 3-0. Não vai ser molezinha. Não vai ser chegar lá e 3-1 e aqui. Não é o Palmeiras, gente. A gente tem que pensar. A gente tem que enaltecer também o outro lado e falar que tem um puta time lá. Não é um bando de Zé Ruela que tá lá, que por acaso, que disputa tudo. Então, pra mim, não tinha nada ganho. Totalmente aberto. Eu acreditava pessoalmente que assim, 2-0, 2-1, pênalti.
O São Paulo classificou, segurou 0x0, tomou um gol no final, o Palmeiras ficou pressionando para fazer isso que não fez. Eu imaginava assim, pela disputa que eu tinha visto nos 2 jogos, mas não do jeito que foi, porque o São Paulo não entrou em campo. O São Paulo não entrou em campo. Isso que me deixa mais triste é que o São Paulo não entrou em campo. Não teve um confronto, não foi um confronto, foi um atropelo. Os caras passaram o carro do São Paulo. E os caras não tiveram a capacidade de reagir, sabe, no intervalo. Não Isso teve... durante o jogo inteiro. Exatamente. Não foi nos 15 minutos finais, não foi do começo ao fim do jogo. E isso, pro torcedor, que eu não gosto de me comparar com o torcedor, cada um tem o seu sentimento. Mas, pra mim, esse tipo de postura, que é uma palavra que eu mais uso no meu canal, esse tipo de postura, pra mim, é inaceitável, inaceitável. E aí, na segunda-feira, eu vi um monte de gente, tô orgulhoso desse time, dirigente orgulhoso. Você toma 4 tapas na cara que você fica rodando 2 dias e você tá orgulhoso, velho. Eu não tô orgulhoso, eu tô com vergonha. E eu fiquei com vergonha. Se eu fosse jogador de São Paulo, eu ficava um mês sem ir no supermercado, ir no restaurante, ia ficar com vergonha da torcida. Falar, gente, envergonhei vocês. E, cara, tu viu que você obviamente viu o Rogério Ceni sendo eleito o melhor técnico do campeonato. Tu concorda com essa Mas decisão? tem uma explicação, você sabe por quê, né? Quem vota são os 16, os que são capitães dos times e os 16 treinadores dos times que competiram. A eleição abriu a votação depois que o São Paulo eliminou o Corinthians 2-1, na quinta-feira, e terminou na véspera do segundo jogo. Então, calcula. Era uma janela boa ali. Era uma janela pro Rogério Ceni, né? Tinha acabado de vencer o Corinthians, venceu 2 vezes o Corinthians, fez 3-1 no Palmeiras, vai ter a decisão do campeonato, quem é o melhor técnico? Olha pra trás. O Palmeiras, talvez você não tenha votado no Abel, porque o Palmeiras não se interessou pelo campeonato. O Palmeiras tinha um Mundial no começo, lembra? Que eles anteciparam as rodadas, o Palmeiras tinha Mundial. Então o Palmeiras foi se interessar pelo campeonato no final. E eu acho que o Palmeiras até começou muito bem o Campeonato Paulista, porque estava focado no Mundial. Não era, já estava todo mundo já embalando para o Mundial e tudo. Então, naquele momento, era perfeitamente aceitável o Rogério Ceni campeão, escolhido o melhor treinador. E o que tu pensa sobre essa eleição ser feita antes de acabar o campeonato? Cara, que nem lembra da Copa do Mundo de 2002 que o Oliver Kahn o Oliver Kahn. A gente falou disso antes. E aí, assim, pra mim, sinceramente, esse tipo de eleição só serve pro jogador. Pra mim, como torcedor, se tivesse 11 jogadores do Palmeiras na seleção do Paulista e o São Paulo campeão, pra mim eu tava muito mais feliz. Do que ter 11 jogadores do São Paulo e o Palmeiras campeão. Pra mim, só é prêmio individual, é legal, beleza. Tá. Quem votou? Os próprios jogadores. Não vejo muita importância nisso, entendeu? O destaque que se dá pra isso. Mas eu queria a taça, que o São Paulo fosse campeão. Paulista, estadual, Libertadores.